Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou compartilhar com vocês mais uma mensagem da parte do Senhor Jesus, né, para edificar as nossas vidas. E a mensagem que eu tenho hoje, ela está escrita no livro de Mateus, capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças de Deus. E ela começa, o nome desse capítulo é O Sermão da Montanha, e ela começa no capítulo 5, verso 3, onde diz assim: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e os que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então a gente vai, esse é o nosso ponto central da nossa mensagem, né? Hoje a gente está vivendo dias difíceis, né? Dias em que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam, né? As pessoas elas estão com o coração gelado, elas já não conhecem mais o amor. O amor é o egoísmo e o desejo próprio, né? Então o amor a Deus ele fica em segundo plano. Se não for satisfeito os desejos do coração, da alma da pessoa, ela não consegue identificar o agir de Deus, né? Então assim a gente precisa, né, se colocar no lugar daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sendo humilhados, que estão sendo passando por dificuldades, né, irmãos? Aqueles que estão assim precisando realmente de uma mensagem, de uma palavra e de um suporte do reino de Deus, não um suporte vazio que assim não serve para nada, né? Mas sim a gente não olhar as coisas com o nosso olhar próprio de ser humano, mas sim a gente enxergar todas as coisas com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus. Porque, né, irmãos, a gente sabe que até os nossos adversários, eles são instrumentos de Deus para que a gente possa alcançar a graça do Senhor Jesus e Ele colocar nós no centro da vontade dEle. A gente vê essa história com José acontecendo, né? José, ele foi açoitado pelos irmãos, colocado dentro de uma cisterna, vendido como escravo, foi preso, mas Deus tinha um propósito em tudo isso, né? Deus queria levantar José como o ajudador, né? A âncora para livrar todo aquele povo de Israel da morte, né? Porque eles iam morrer de fome. E José, ele já tinha recebido um sonho de Deus, ele já tinha recebido uma profecia de Deus que foi rejeitado pelos irmãos, mas Deus ele não esqueceu da promessa que ele tinha no coração dele. E também, irmãos, a gente percebe que quando o faraó tem um sonho, José começa a fazer parte do plano de Deus para abençoar não só aquele povo do Egito, mas também para abençoar o povo de Israel, né? Que depois eles ficaram ali durante muitos anos, né? Instruindo, ensinando, levando as tribos, levando a palavra de Deus para aquele povo, né? Embora nenhum daqueles que foram nascidos do Egito receberam a salvação ou entraram na Terra Prometida, mas somente 2, né? Então, assim, é uma mensagem que tocou muito no meu coração. Foi uma mensagem que eu ouvi, né? Por esses dias onde ele fala do povo do deserto, né? Que tinham mais de 65 mil pessoas, homens adultos,
né, famílias inteiras. E de todas aquelas famílias entraram dois homens, né, Caleb e Josué, porque Deus ele tem uma seleção diferente da nossa. Quando ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ele está falando do que é próprio dele, né? Então, assim, é muita gente que está ali no meio, mas Deus ele seleciona a dedo, né? Ele sabe exatamente quem tem o coração em Deus. E a gente não tem que ser covarde, não, irmãos. A gente tem que ser valente para proteger e para simplesmente a gente consolidar as coisas do Senhor. A gente tem que ter coragem. A gente tem que falar assim, a gente tem que ter coragem de, como é que se fala, expressar o que Deus coloca no nosso coração como uma verdade absoluta que não pode ser mudada, né? Isso, assim, é uma verdade. Às vezes as pessoas, assim, ficam ofendidas, mas elas não buscam nas escrituras a verdade, né? Elas não buscam na onde verdadeira está a fonte da vida, a verdade. E se não tiver na fonte da vida, não tem porquê, porque a gente está vivendo, irmãos, dias onde a gente tem aqui uma promessa de Deus, e a promessa de Deus ela se consolida aqui, ó, no capítulo 21 de Apocalipse, onde ele diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, e as primeiras coisas já se passaram, e o mar já não existe mais. O que ele quer dizer aqui? Vamos parar aqui nesse capítulo 2, depois a gente continua. Ele está dizendo o mar já não existe mais. Porque sabe o que são o mar? Os problemas, as dificuldades, os tormentos da nossa alma, do nosso coração, né? Então isso já não existe mais. Lá na Nova Jerusalém, a gente vai viver uma vida diferente, uma vida realmente da paz que é em Deus, que vai abundar em nós, né? E a gente verdadeiramente vai poder ter um corpo glorificado, um corpo que dignifica a Deus, porque assim, lá no livro de Gênesis, para a gente assim, ter uma noção de como astuto, né, o maligno, Adão ele tinha 100% da capacidade do elemental, ou seja, ele era um homem inteligentíssimo, ele era muito inteligente. E ele ficou ao lado de Eva, ouvindo as ciladas que Satanás estava fazendo ali, os laços que ele estava colocando para que eles pudessem comer a maçã e desobedecer a Deus, e ele simplesmente não fez nada, ele foi omisso. Então, num momento de injustiça, num momento de erro, ele não abriu a boca. Aqui, assim, a gente acha que Adão estivesse longe, né, quando Eva pecou, mas não. Adão, ele estava do lado de Eva, ele estava ouvindo todo aquele contexto, aquela sedução, né, da serpente para Eva. E a Eva come a maçã, ela aceita o fruto do pecado e ela dá para Adão, né? Ela come e Adão também come. E eles são restituídos da presença de Deus, eles saem do paraíso, né, irmãos? E assim, o que Deus ele tem me tocado aqui nesse livro das bem-aventuranças de Deus, quando ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, por aqueles serão fartos. Jesus, ele tem uma maneira muito diferente de lidar com as adversidades, né? A gente percebe que Jesus, ele não reage a nenhuma ação maligna de Satanás. Quando a gente percebe que ele realmente está confrontando com as obras do maligno, ele não reage. Ele realmente se coloca naquela condição de manso e humilde. E isso é que torna Jesus vencedor dentro daquelas adversidades que ele tem passado, né? É isso que torna ele diferente, né? Quando o confronto é com homens, ou então com leis, ou então com ações de pessoas que estão cegas, que não conseguem enxergar, ele ainda em alguns momentos ele dá alguma direção, ele confronta, mas quando é pelas obras de Satanás, ele simplesmente não confronta, e é aí que ele ganha, é aí que ele vence, né? Aí é onde entra a mansidão de Jesus. Então, assim, eu tenho aprendido na palavra de Deus sobre as ações de Jesus, né? Como ele reage aos confrontos espirituais que ele tem passado, e que uma coisa é muito certa, irmãos, a palavra de Deus, ela deixa a gente muito confortável, que a nossa luta não é nós que devemos lutar, a gente tem que entregar na mão de Deus e confiar que Deus vai trazer a resposta para a nossa condição, para a nossa situação, para aquele momento de dificuldade. A única coisa que a gente tem que fazer
é confiar em Deus, é acreditar que dele vai vir o melhor, que nem se a gente fizesse, virasse do avesso, a gente conseguiria fazer tão bem quanto Deus consegue fazer em nosso favor, né? Então a gente precisa confiar nisso. A nossa confiança, ela precisa vir do Senhor, né? E a gente saber que ele já sabia que nós passaríamos por situações diversas, né? E ele diz assim: exaltai e alegrai-vos. Então, no momento que a gente está achando que a gente está perdendo, irmãos, ele fala assim: olha, se você ganhar fazendo a coisa errada, você pode até ganhar, mas você já perdeu. Mas se você perder fazendo a coisa certa, você, mesmo tendo perdido, você já ganhou. Então, assim, o reino de Deus, ele confronta toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria, ele vai andando realmente na contramão do que a gente naturalmente consegue fazer, né? E aqui, ele diz assim, ó, exaltar e alegrai-vos, ele diz pra gente se alegrar no dia da nossa adversidade. E ele diz assim ainda: grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Então, se os profetas, se Jesus foram perseguidos, queridos, a gente não tem outro motivo senão glorificar o nome do Senhor. E aqui ele diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, lá no Apocalipse 21, capítulo 2, que descia do céu, adereçada como a esposa ataviada ao seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe: escreve essas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Aí lá no capítulo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso aqui é o próprio Deus falando, né? E se a gente vencer todas as adversidades desse mundo, a gente vai ser filho de Deus. E ele diz: eu serei o seu Deus, e você será o meu filho. Então eu acho que não tem coisa mais maravilhosa do que a gente acreditar, né, na palavra de Deus, sabendo que é dele que vai vir o nosso galardão, né? Que não tem nada que possa impedir a gente de servir a Deus em espírito e em verdade, e que a gente não vai desistir, a gente vai prosseguir, mesmo doendo, mesmo que não seja da maneira que a gente sonhou, ou então da maneira que a gente planejou, mas a gente vai continuar perseverante, unido com Deus, seguindo o caminho da verdade e não deixando de ser instrumento de Deus, um canal de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, com um testemunho de vida, né? A gente não vai se confundir com as coisas desse mundo, a gente não vai se deixar se levar pelas perseguições, a gente não vai se deixar levar pela maldade do homem, mas sim a gente vai continuar seguindo com fé, com perseverança e com amor de Deus, né? Que vocês possam meditar nessa mensagem lá no livro de Mateus capítulo 5, né, o Sermão da Montanha, que vocês possam ler também o livro de Apocalipse, né, o capítulo 21, onde Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Então, assim, que vocês possam realmente meditar e se alegrar com as coisas do Senhor. Até a próxima, a paz seja com todos.